Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Eu queria entrar no evento de hoje, se vocês toparem, que o ex-presidente Lula e agora candidato à presidência da República fez reunindo alguns ex-presidenciáveis, inclusive o Meirelles. O Piperno, como é que você vê esse diálogo que está sendo feito aí pela chapa da esquerda com o centro e principalmente o diálogo que o Bolsonaro hoje faz com esse segmento? Ô Paulo, primeiro que as críticas que o presidente Bolsonaro faz a esse segmento, como você disse, elas são legítimas, né? Elas fazem parte de uma disputa eleitoral. Ele é contra isso, ele não vai elogiar. Ponto. Em relação à adesão do ex-banqueiro Henrique Meirelles, veja bem, eu já cansei de elogiar o Meirelles aqui em outros momentos. Eu acho um dos caras mais capazes do Brasil para lidar com dinheiro, né? Principalmente com dinheiro público. Aliás, ele foi muito bem sucedido na sua carreira enquanto executivo de bancos privados, Bank Boston, né? Especialmente. Passou depois aqui, não faz muito tempo, logo após ter deixado o governo Lula, foi também um super executivo aí do Banco Original. Ele é um homem muito bem sucedido e eu sempre elogiei o Meirelles. Eu nunca disse isso aqui, mas o Meirelles era, assim, por ordem, a minha terceira opção de voto aí em 2018. Mas eu sempre elogiei o Meirelles, porque embora venha lá ele tem, obviamente, enquanto banqueiro, uma formação ortodoxa, né? Nem poderia ser diferente, mas ele foi extremamente competente enquanto presidente do Banco Central no governo Lula, né? Deixando, inclusive, enfim, foi um governo que deixou aí cerca de 300 bilhões de dólares em reservas cambiais, enfim, um governo que diminuiu a inflação, foi um governo exitoso. Depois ele foi extremamente bem sucedido. Quando ele comandou a área econômica na recuperação iniciada pelo governo Temer, e é verdade, a gente não vai negar isso aqui, eu também sempre disse isso aqui, que o governo Dilma deixou uma herança muito ruim e o governo Temer, principalmente por conta da atuação da figura de Henrique Meirelles, conseguiu, né, dar um freio naquela queda livre que vivia a economia e, de novo, colocou a economia do Brasil em uma boa rota. E foi muito bem sucedido também como o cara de finanças, o secretário da Fazenda do governo João Dória Júnior em São Paulo, que se não fez mais, aí é problema de iniciativas do governador, mas o caixa andava abarrotado. E aí, ele que já trabalhou com Lula, com Temer e com Dória, ou seja, ele trabalha com todo mundo, desembarca outra vez na candidatura do ex-presidente Lula. Eu acho que é um ótimo reforço para qualquer candidatura a presidente. Constantino, que recado é enviado para o mercado dessa adesão do Meirelles? Que o Meirelles é oportunista e um pavão vaidoso que só pensa nele e no seu projeto pessoal, né? Recomendo a leitura da análise que fez a economista liberal Renata Barreto sobre isso. Veja, nada a discordar do Piperno em relação às credenciais de mercado do Henrique Meirelles. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o uso que ele quer fazer disso. E a gente sabe que em vários momentos na vida, historicamente falando, várias pessoas capacitadas optaram por contribuir de alguma forma com regimes nefastos, com projetos corruptos e por aí vai. Por quê? Sei lá, vaidade, ego, esquema, qualquer coisa, né? Então, não está em julgamento aqui se o Meirelles seria um bom administrador ou não. O que está em julgamento é o que é preciso ser feito para alguém que tem dinheiro, né, que tem independência financeira e tudo, se afundar uma vez mais, porque não é a primeira vez, né, ao lado de gente como o ex-presidiário Lula, né? Então, de novo, quem declara apoio a Lula diz mais sobre essa pessoa do que sobre o Lula. O Lula a gente conhece, a gente sabe o que ele quer, né? A gente sabe exatamente o que significa o projeto de volta do ladrão à cena do crime, segundo o vice da chapa, Geraldo Alckmin. A gente sabe o que significa. Agora, quem quer embarcar nessa canoa furada, né, pelo motivo que for, a gente só consegue identificar, provavelmente, motivos pessoais, projetos de poder individuais. Jamais espírito público. Cris. Então, eu acho que cabem poucas análises e muitas perguntas, né? A primeira delas é: por que um banqueiro, mais um,
está declarando apoio, ainda que bastante constrangido ali, né? Demorou a aceitar fazer o L de Lula para foto e tal, estava todo cabisbaixo ali com medinho, depois acabou sendo influenciado, né, pelos Alckmin da vida. Então, por que mais um banqueiro apoiando o homem que, quando estava à frente do governo, promoveu o maior saque público da história da República Brasileira, quiçá do mundo, as contas públicas de estatais, de fundos de pensão, ao nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que virou um banco internacional de desenvolvimento, na verdade, de doação de dinheiro, né, para ditadores amigos, para essas republiquetas que agora, né, agora debocham, porque o presidente da República está marcando encontro com o Equador, com o presidente do Equador e tal, mas mandar dinheiro para a republiqueta e fazer acordos escusos com republiquetas vizinhas era lindo, né, era patrocinar os países mais pobres que tanto precisam. É um discurso todo enviesado. Agora, voltando aos banqueiros, por quê? Será que foi porque nunca antes na história desse país, durante os governos petistas, os banqueiros lucraram tanto? Será que era por causa das políticas dos campeões nacionais, transformando açougueiro de fundo de quintal em maior produtor de proteína animal do mundo, via financiamentos com dinheiro desses banqueiros? Tem muitas perguntas aí para a gente fazer. Vai lá, Constantino. Não, só um parênteses. Para usar alguém insuspeito, pelo menos para o lado pipérnico, Ciro Gomes, numa entrevista recente, falou, né, pode atirar no mensageiro, mas lê a carta. Durante o governo, e ele ainda desafiou, se você mostrar que eu estou mentindo, você pode votar em quem você quiser e até eu mudo o voto. Durante o governo do Lula, os bancos lucraram 8 vezes mais do que o governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas vai ver que é o Lula que é o pai dos pobres e não o pai dos banqueiros. O Serrão, a campanha de Lula usa esse evento de hoje como, e o título, inclusive, desse evento é Frente Ampla. Como é que você vê isso? Essa frente ampla sempre foi a mesma frente que vem desde o governo Lula. Lula e a amplitude dos banqueiros que sempre o apoiaram. E apoiaram porque, lógico, o governo Lula foi muito bom para os banqueiros. A gestão de Henrique Meirelles no Banco Central foi maravilhosa para os banqueiros. Tanto que ele só não continuou no governo do PT porque a Dilma Rousseff tinha algum problema pessoal com ele. Ele e a Dilma não se bicavam. Por isso, ele não continuou. E, para a sorte dele, ele pôde ir para a iniciativa privada, foi para um grupo que gostava muito de Lula, muito amigo de Lula, muito amigo até de Temer também, né, que estava junto com a Dilma, parceiro da Dilma, e criou um banco, primeiro banco digital aí do mundo, o Banco Original. Então, o Meirelles estava lá. Meirelles, cujo sonho pessoal sempre foi ser presidente da República. Só que ele não conseguiu viabilizar isso politicamente. Com o dinheiro dele, com a articulação política dele, ele conseguiu um milagre de se eleger deputado federal. Ele conseguiu, mas nunca exerceu o mandato. Já foi direto para os cargos públicos, para atuar no bastidor econômico, que é o que ele sabe fazer muito bem. DNA de banqueiro. Então, nenhuma surpresa o fato de Lula estar com os banqueiros. Os banqueiros sempre estiveram com Lula e Lula, vamos lá para o lado humano, ele e Meirelles são amigos pessoais. Então, amigos acima de tudo. Esse é o regime petista. Fala, Cris. Só acrescentar uma informação aqui, contribuição da nossa audiência, meus seguidores aqui no Twitter, lembrando do Pix, né? Que é mais um motivo para os banqueiros gostarem mais do Lula do que do presidente Bolsonaro. O pessoal dizendo aqui, ó, estamos indo tão bem que os Estados Unidos copiaram o Pix, que vai se chamar FedNow. Há uns meses atrás vieram estudar o nosso sistema e agora estão implantando. E também lembrando o seguinte, que é uma tecnologia invejável, com apenas 2 anos de existência, já despertou o interesse da maior economia do mundo. Já as urnas, que estão há 20 anos aí, não têm aderência internacional. Contribuição aqui do Robson Moraes para o nosso debate. FedNow aqui no Brasil é outra coisa, né? Fed agora, né? Fed de Federal, né? De Federal Reserve. Do verbo feder. Por favor. Em relação ao Pix, o Pix foi, de fato, lançado em 2020, começou a ser desenvolvido pelos funcionários do Banco Central em 2017, naquele momento em que o Meirelles era o manda-chuva do Ministério da Fazenda, governo Temer.
Agora, quem teve a coragem de implantar, quem teve a coragem de peitar os banqueiros, quem teve a coragem de tirar as tarifas bancárias para transferências. Exatamente algo que na gestão Meirelles começou a ser desenvolvido e entregaram pronto. E aí foi o negacionismo implantado em 2020. Alonga, né? 2017 foi quando tudo começou. Agora, posso chamar o VAR para o Pix? O Pix é legal pra caramba, hein? Mas o Pix é um dos instrumentos para o controle da circulação da moeda. E a intenção por trás do Pix é você acabar com a circulação ou diminuir a circulação de dinheiro vivo em espécie. Então, por trás do Pix tem essa intenção e tem a intenção também de promover uma superfiscalização sobre todas as transações financeiras. Em breve, a nossa regulamentação vai fazer com que a Receita Federal possa fazer uma devassa na conta de qualquer um. Isso é bom ou ruim? Isso é o Estado cada vez mais interferindo na vida das pessoas? Isso é bom ou ruim? Não sei, pensa bem, hein? Agora, pensa bem. O Constantino hoje ele bateu o recorde dele. Ele falou duas verdades indiscutíveis. A primeira, quando ele elogiou as credenciais de Henrique Meirelles. A segunda, quando ele citou esse discurso do Ciro Gomes, e é verdade, o Ciro falou isso mesmo. E também é fato que no governo Fernando Henrique, alguns bancos quebraram, alguns bancos grandões, Unibanco, Nacional e tal. Lá o que tinha lá o Calmon de Sal, o Banco Econômico, enfim. Mas a verdade também é que, sem dúvida nenhuma, no governo Lula, os grandes bancos lucraram demais e ganharam muito dinheiro, ganharam até então como nunca, mas recorde batido recentemente, né? Hoje os bancos ganham mais dinheiro do que em qualquer outro momento aqui no Brasil.